Eu tive que ir lá atrás na história do Brasil, falar desde a chegada da família real portuguesa no Brasil, depois falar da criação do Instituto de Medicina, dos cursos de medicina. Fui lá atrás para ver o início da fisioterapia como especialidade médica inicialmente, né? Até conseguir sua autonomia como profissão. Então, contei toda uma história, né? Já que a disciplina é História da Fisioterapia, contei toda uma história de como a fisioterapia conseguiu sua autonomia como profissão. Então, da mesma forma que eu contei toda essa história até chegar lá no que a gente queria, que era ver como que a fisioterapia se consolidou como profissão, da mesma forma, para a gente falar de políticas públicas de inserção do profissional fisioterapeuta, a gente precisa ir lá atrás para saber como era o sistema de saúde brasileiro antes do SUS. Então, falamos um pouquinho do SUS, né, porque eu não quis entrar, não quis detalhar muito, porque tem uma disciplina específica para isso. Mas a gente precisa saber também como que era antes do SUS. Né? O SUS garante, como nós vimos, né, no princípio lá da universalidade, princípio doutrinário, né, ele garante que todos sejam atendidos. E antes do SUS? A gente teve o SUS a partir de 88, foi criado em 88. Mas antes do SUS? Bom, fazendo aí uma linha do tempo, né, dessa vez para falar como a saúde brasileira se organizava, a gente vai começar a ver como era a situação lá na década de 70, por exemplo. Né, falando em linha do tempo, seguindo uma linha do tempo coerente, para a gente compreender melhor, o que eu vou falar está situado ali na década de 70, tá? Finalzinho da década de 60, 1968, entrando ali na década de 70 e pegando a década de 70 toda. Como que era o cenário na década de 70, quando nós não tínhamos o SUS? Na década de 70, nós tínhamos os generais comandando o país, né? O presidente era um general, era a época da ditadura militar, né, que tinha sido instalada após o golpe de 64. E na década de 70, qual era o modelo de saúde que predominava no Brasil? A saúde no Brasil, nessa época, ela estava pautada num modelo chamado complexo médico industrial. A intenção nesse modelo era formar gente para trabalhar a serviço do complexo médico industrial. O que é esse complexo médico industrial? O complexo médico industrial ele era composto pelos produtores de medicamentos, indústria farmacêutica, né? Pelos vendedores de equipamentos médicos, o pessoal de tecnologia em saúde, né? O pessoal que fazia os instrumentos, os equipamentos de saúde, né? Tecnologia em saúde mesmo, os equipamentos tecnológicos, né? Raio-X, tomografia. Era composto também pelos planos privados de saúde e pelos hospitais, tá? Então, quando eu falo de complexo médico industrial, eu estou falando dessa turma toda, da indústria farmacêutica, dos empresários de equipamentos médicos, dos planos privados de saúde e dos hospitais. Os hospitais por quê? Porque naquela época, e aí alguns mais maldosos vão dizer que hoje ainda é assim, né? Mas naquela época, os hospitais viam o doente apenas como um objeto ou um indivíduo que consumia medicamentos e equipamentos de saúde.
Os hospitais viam, na verdade, a pessoa como um cliente para consumir medicamentos e equipamentos de saúde. Ou seja, não havia uma organização social e nem uma organização com princípios doutrinários, como a gente viu, como a gente acabou de ver, aqueles princípios do SUS. Era uma coisa bem fria. A saúde no Brasil, antes do SUS, era bem fria, bem comercial. Era um comércio, era um grande comércio. Não existia aquela coisa da humanização, não existia aquela coisa de olhar para a pessoa realmente como uma pessoa necessitando de assistência, necessitando de cuidados. O interesse de quem trabalhava com saúde na época era vender medicamentos e vender exames, né? Tudo quanto é exame que pudesse fazer e vender equipamentos de saúde. Então, os hospitais, por que eles faziam parte desse complexo médico industrial? Os hospitais eram o lugar onde a gente podia perceber claramente como funcionava esse complexo médico industrial. E esse complexo médico industrial, ele se expandiu demais durante a ditadura militar, né? E com isso, a saúde no Brasil, ela foi se tornando cada vez mais elitista e privatista. Basicamente, só quem tinha condições de recursos de saúde de qualidade era quem podia pagar. Um outro ponto que a gente tem que destacar é que, embora esse complexo médico industrial fosse um modelo que dominasse a saúde brasileira na época, era um sistema de saúde que não era nem um pouco organizado. Que a gente pode pensar assim, era um modelo meio cruel, meio desumano, com um olhar comercial, mas pelo menos tinha uma organização de um modelo. Não tinha, né? Muito pelo contrário. Havia um gasto de dinheiro público absurdo, era uma coisa totalmente aleatória, sem planejamento, ninguém planejava nada. Na verdade, o que acontecia naquela época? O governo passou a usar dinheiro público para investir no setor privado, né? O governo daquela época financiava a construção de hospitais privados, o governo importava equipamentos que chegavam no país e absolutamente ninguém no país sabia usar. Então era comprar apenas para alimentar aquele complexo médico industrial. Era comprar apenas para dar dinheiro para os produtores de equipamentos. Era isso que acontecia. Então tinha lá um equipamento, algum produtor, geralmente eram os americanos, né? Que eram os principais fornecedores do Brasil. Então inventavam um equipamento caríssimo lá nos Estados Unidos, e alguém ligava e ligava para o seu contato aqui no Brasil, né? Falava, ó, tô mandando 10 equipamentos desse aqui para você, milhões de dólares aquele equipamento. O governo ia pagar, chegava aquilo, ninguém sabia usar, ninguém nunca tinha ouvido falar daquilo, ninguém tinha treinamento. Então aquilo era comprado, jogado num depósito, anos depois virava sucata. Outra coisa que o governo fazia naquela época, o governo importava todo tipo de medicamento do exterior. Era a mesma lógica dos equipamentos médicos, né? Surgia algum medicamento, alguma droga nova, algum fármaco novo nos Estados Unidos, o Brasil comprava caixas e mais caixas daquilo, né? Em 1975, por exemplo, o Brasil chegou a ser o país que tinha o maior número de drogas e fármacos do mundo. Ninguém no planeta tinha maior número de maior variedade de fármacos que o Brasil, né? O Brasil tinha mais marcas de medicamentos do que o próprio Estados Unidos, porque o Brasil não comprava só dos Estados Unidos, né? Então, em 1975, só para vocês terem ideia de como era o gasto com dinheiro público da saúde,
Em 1975, existia no Brasil em torno de 30 mil marcas de medicamentos. Na mesma época, os Estados Unidos tinham 6 mil no seu território, né? Então, os estudiosos da área de história da saúde, eles costumam chamar esse período, desde o golpe militar de 64 até o final da década de 70, como o período de ouro do complexo médico-industrial. E por que eu falei no início da aula que o SUS foi uma conquista do povo? Que o SUS é, de fato, nosso, da população brasileira. Por que eu falei que o SUS foi uma conquista do povo e não de um governo específico? Porque nessa época, diante desse modelo elitista e privatista, os movimentos sociais começaram a se organizar. Quais movimentos? A Pastoral da Saúde da Igreja Católica foi um movimento social muito importante, um movimento que começou na época a lutar pelas pessoas que não tinham condições de arcar com os custos de uma saúde de qualidade, pessoas que não tinham condições de comprar tantos medicamentos que eram prescritos pelos médicos, né? Inclusive, esse movimento, a Pastoral da Saúde, foi um dos primeiros movimentos a sugerir e popularizar os fitoterápicos, né? Então, a Pastoral da Saúde começou a catalogar plantas, né? A buscar estudiosos de plantas que poderiam ser usadas como remédio, né? E tentava popularizar isso e, de alguma forma, remediar as pessoas que não tinham condição de comprar os remédios, né? Muitos caríssimos, né? Até porque não existia aquela coisa de que nós temos hoje de quebra de patentes, né? A pessoa comprava realmente a marca do medicamento e saía muito caro. Um outro movimento que foi organizado na época, em protesto a esse complexo médico-industrial, foi um movimento organizado pelos antigos IAPs, né? Que é IAP? Os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Que eram esses institutos de aposentadorias e pensões? Eram entidades, eram geridas pelos trabalhadores de algumas empresas, né? Qual tem hoje nos Estados Unidos, né, um fundo de aposentadoria. Então, esses funcionários, esses trabalhadores de empresas, eles se organizavam e tentavam tirar um pouquinho de cada salário e faziam algum tipo de investimento, né? E eles também já estavam fartos daquele modelo, né, que estava cada vez mais consumindo seus recursos e deixando cada vez menos acessível a saúde de qualidade para as pessoas. Houve um movimento do próprio INAMPS, um pessoal antigo, né? Se você chegar e falar para sua mãe ou para seu pai sobre o INAMPS, eles vão saber, vão conhecer, né? O INAMPS era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era um órgão público criado pelo governo e que atendia apenas aqueles trabalhadores que tinham carteira assinada. Ou seja, antes do SUS, os desempregados ou os trabalhadores informais, né, que não tinham carteira assinada, esses indivíduos, vocês verem na década de 70, em torno de 15% da população produtiva no país estava desempregada. Trabalhadores informais, então, a gente não se conseguia mensurar. A informalidade era muito grande nessa época. Então, por aí, vocês imaginam quantas pessoas, quantos cidadãos não tinham acesso à saúde. Porque o INAMPS, esse órgão público, né, criado pelo governo, ele só atendia trabalhadores que tinham carteira assinada. E isso foi, na verdade, uma pressão, um lobby da indústria, né? A indústria, assim como a gente viu lá na primeira Revolução Industrial,
e na segunda Revolução Industrial também, né, que havia o interesse da reabilitação pelos donos das indústrias, porque o que eles queriam, na verdade, era a engrenagem funcionando. Não existia, de fato, um sentimento de cuidado pela pessoa humana, pela dignidade da pessoa humana, pela saúde das pessoas, né? Então, o INAMPS também ele foi criado com uma pressão, um lobby das empresas, né, do setor produtivo. Por quê? Porque eles queriam que os seus trabalhadores estivessem saudáveis para poder trabalhar, né? Então, esse é outro absurdo dessa época, né? Num país com tantos desempregados, com tantos trabalhadores informais, nós tínhamos lá um instituto, um órgão do governo que só atendia quem tinha carteira assinada. Isso acontecia antes do SUS. E houve um movimento do próprio INAMPS também protestando contra o complexo médico industrial. Por quê? Porque o INAMPS ele recebia uma verba para administrar os hospitais e passaram a não receber mais. A direção dos hospitais, na época, mesmo se fosse o hospital privado, ela era feita por alguém da iniciativa pública. Era uma forma do governo controlar a rede de hospitais, né? A rede hospitalar brasileira. E, num determinado momento, passou-se a não ter mais isso. Isso era a iniciativa privada dominando totalmente a saúde do país. Né? Os funcionários do Ministério da Saúde, que tinham 8% do orçamento federal para fazer saúde, que já era pouco, né? Apenas 8% do orçamento, em 1973, esses 8% viraram apenas 0,8%. Vejam só que absurdo, né? Então era uma época de muita corrupção, para vocês verem que a corrupção é uma grande epidemia também no nosso país, né? Não há governo onde a gente não veja corrupção. De alguma forma a gente tinha que tentar tratar isso também no nosso país, né? Então essa queda brusca no repasse do orçamento federal para a saúde, de 8% para 0,8%, ou seja, menos de 1%, foi um, foi um motivo pelo qual o próprio INAMPS, os próprios funcionários que cuidavam da saúde no governo, começaram a protestar contra esse modelo. Então, esse corte no orçamento foi feito por quê? Foi feito justamente para acabar com as poucas ações de prevenção que existiam na época. Não, a ideia era não se prevenir mais doença. Foi algo muito bem tramado, muito bem arquitetado pelo complexo médico industrial. Né? A lógica que passaria a reinar no país naquela época era a lógica do deixa o povo adoecer mesmo. Que a gente quer que o povo adoeça para que caia na mão do complexo médico industrial. Né? Para que a gente venda mais medicamentos, para que a gente faça mais exames. Né? E foi a época em que esse modelo de saúde ele passou a usar e abusar das especialidades médicas, né? A pessoa tinha uma dor no peito, ela era encaminhada para o cardiologista, e a pessoa chegava no cardiologista, doutor, estou sentindo uma dor no peito, né? Hoje, por exemplo, acho que é todo mundo com essa dor no peito, né? Angústia, estresse, né? Então, a pessoa naquela época, ela tinha uma dor no peito, ela era encaminhada logo para o cardiologista. Então, ela chegava no cardiologista e dizia, doutor, estou com uma dor no peito. Ele pedia logo de cara um eletro, um eco, né? Tantos exames fossem possíveis, ele pedia, né? Às vezes sem nem conversar com a pessoa. Do cardiologista, a pessoa ia para o pneumo, do pneumo ia para o gastro, do gastro ia para o neuro, até chegar no psiquiatra. Aí lá no psiquiatra, lá na ponta, ele diz, olha, ele chegava para esse mesmo paciente e dizia assim, olha, eu descobri aqui, fazendo alguns exames, né, você fez aqueles exames, e o diagnóstico que eu fecho é que o seu problema é mental mesmo, é saúde mental.
Então, olha só, eu vou te passar aqui esses 4 medicamentos, e aí a pessoa diz que já está tomando os medicamentos lá do cardiologista, do pneumo, do gastro. Aí o psiquiatra dizia, não, não, você pode continuar tomando, continua tomando esse, e toma mais esses 4 aqui que eu estou te passando. Enfim, esse complexo médico industrial passou a ficar muito caro, passou a ficar inviável para a maioria da população, e além disso, foi um modelo que passou a se apropriar cada vez mais do dinheiro público, algo extremamente injusto, revoltante, né? Aquelas pessoas que eu disse, os desempregados e os trabalhadores informais, eles não tinham acesso nenhum à saúde, mas eram pagadores de impostos, né? Tudo que eles consumiam, eles pagavam impostos, impostos caríssimos, né? Impostos altíssimos. Então, tudo isso motivou aquela revolução, aquele princípio de revolução que começou com os movimentos sociais, né? E voltando aos movimentos sociais, que protestavam contra esse predomínio do complexo médico-industrial, um outro movimento que foi importante foi um movimento formado por intelectuais da área da saúde, um movimento chamado SEBES, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Até hoje existe, né? Às vezes eles oferecem alguns cursos online muito bacanas, tem umas notícias muito boas, palestras muito boas, né? Esses intelectuais do SEBS, né, intelectuais da área de saúde, eles trabalharam, eles procuraram os outros movimentos populares, né, eles se aliaram a esse pessoal, aliaram-se também ao pessoal do Ministério da Saúde, que também estava revoltado com o complexo médico industrial, e começaram a exigir a criação de um sistema de saúde para o país. Até então, o que existia era esse modelo, né? Esse modelo que cada vez mais estava inviável. Enfim, esses movimentos todos reunidos, eles começaram a tentar mudar a realidade da saúde no país. Primeiramente pelos municípios, e aí a gente entende, lá na Lei 8080 fala um pouquinho dessa questão da municipalização, né? A gente entende, então, por que o SUS tem essa base municipalista, e isso vocês vão ver também lá no princípio organizacional da descentralização. Estou entrando mais uma vez aqui na outra disciplina, né? Então, esse movimento, os vários movimentos, né, que foram surgindo no país, eles foram ganhando força, eles foram recebendo a adesão de outros segmentos da sociedade, como, por exemplo, os sindicatos entraram nessa briga, os estudantes, né, as organizações de estudantes, a União Nacional de Estudantes e outros movimentos estudantis também começaram a abordar nos eventos e congressos, principalmente os estudantes da área de saúde. Os congressos passaram a criticar muito o modelo do complexo médico industrial, né? Os congressos de saúde sempre tinham esse tema, sempre tocavam nesse tema, e paralelo a isso, eles começavam a discutir um modelo, a necessidade de um sistema de saúde para o país. E em 1978, seguindo ainda a nossa linha do tempo, é criado um movimento grande que envolvia todos esses movimentos e os outros elementos que iam entrando nesse protesto. Então foi criado em 78 um grande movimento chamado Movimento pela Reforma Sanitária. Esse é um dado muito importante na história da saúde do país. É um movimento que é o protagonista, o criador, digamos assim, do Sistema Único de Saúde. Foi quem deu o start, foi quem impulsionou a necessidade e a criação mesmo do Sistema Único de Saúde. Então, toda essa turma se une, forma esse grande movimento pela reforma sanitária.
E foi sugerido, digamos assim, porque era um governo militar, né? Governos militares geralmente não lidam muito bem com pressão, com a pressão popular, né? Mas foi sugerido, esse movimento sugeriu que fosse feito um sistema de saúde organizado a partir da atenção primária de saúde, a partir da atenção básica de saúde, ou seja, vamos começar a pensar saúde no país a partir da prevenção, e a fisioterapia faz parte disso. Nós vamos falar disso. Quantas horas? Acho que não nessa aula, mas na próxima aula. Vamos ver como a fisioterapia faz parte dessa atenção primária de saúde. Que fosse organizado um sistema de saúde que tivesse equidade, universalidade, integralidade, né, aqueles princípios que nós vimos no início da aula. E esse, então, era o plano para derrotar o complexo médico industrial, a criação de um sistema único de saúde. E em 1986, ainda seguindo nossa linha do tempo, já no finalzinho da ditadura militar, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi o evento que fez com que o SUS tomasse forma. Foi nessa conferência, nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, ainda hoje existem as Conferências Nacionais de Saúde, né? Foi nessa conferência que foram pensadas e traçadas as diretrizes para a construção do SUS, construção de um sistema descentralizado e único. Eu falei demais lá naquela reunião, estou falando demais aqui. Então, gente, foi nessa conferência, foi na 8ª conferência, que passou-se a entender e a estabelecer que a saúde deveria ser um dever do Estado. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi a primeira conferência aberta ao povo. Antes dela, nas conferências anteriores, os debates sobre saúde eram feitos apenas com quem? Com deputados, senadores e autoridades do setor médico, que geralmente eram empresários do setor médico, né? Ou donos de hospitais, ou pessoas associadas à indústria farmacêutica. Então, por aí vocês podem ver por que a saúde naquela época era daquele jeito, né? A gente reclama do sistema de saúde hoje, e de fato existem falhas terríveis e que precisam ser sanadas. Existe ainda muita corrupção, muito desvio de dinheiro, mas não se compara com o que a gente vivia nesse cenário histórico que eu acabei de traçar para vocês. Então, antes da 8ª Conferência Nacional, as conferências eram feitas com deputados, senadores e autoridades do setor médico. E essa conferência, a 8ª Conferência, ela começou com o diferencial de contar com membros do INAMPS, pela primeira vez pediram para participar, dos IAPs. Então, havia também um grande interesse da sociedade, e isso acabou levando a várias manifestações populares, ou seja, o povo estava cansado daquele modelo dirigido pelo complexo médico industrial. Então, os movimentos sociais, eles se reuniram em passeata e exigiram participar também da conferência. Então, vejam bem que coisa. A população se mobilizou por meio dos movimentos sociais e foram para a porta da conferência. A conferência ela estava sendo realizada no estádio, né? Na verdade, ela estava sendo realizada num anexo de um estádio. A conferência ela foi paralisada, fizeram uma reunião durante a conferência para decidir se o povo, se aquelas pessoas poderiam participar ou não, e votaram, então, para que aquelas pessoas fossem admitidas na conferência. Então, o povo, pela primeira vez, a população, participou diretamente de uma Conferência Nacional de Saúde. E as conclusões que surgiram dessa conferência
foram fantásticas, né? Houve o consenso de todos em relação à necessidade de criação de um sistema único de saúde, mas muito mais do que isso, né? Mais do que formar um sistema único de saúde, foi decidido que era fundamental nesse sistema único de saúde a participação popular através de entidades representativas, né? Para quê? Para que o povo, através dessas entidades, também participasse da formulação de políticas públicas, que participasse do planejamento da saúde, da avaliação do sistema de saúde. Olha que coisa importante, né? Ou seja, não é só criar um sistema, mas é permitir que o povo pudesse participar do planejamento e da avaliação desse sistema, e criar políticas que pudessem ser agregadas a esse sistema. E talvez a mais fantástica das conclusões surgidas nessa oitava conferência, ao final dessa oitava Conferência Nacional de Saúde, foi a mudança do conceito de saúde, né? Houve o consenso de que o conceito de saúde é algo muito mais abrangente. Eles colocaram em pauta na conferência, eles adotaram aquele famoso conceito de saúde da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que diz que, isso aí a gente sabe de cor, os profissionais de saúde têm que saber de cor, né? Saúde, não posso fazer vergonha, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Acho que é isso. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é apenas ausência de doença. É isso que é o conceito de saúde da OMS. E o SUS surgiu com essa compreensão, com esse conceito de saúde. Em outras palavras, a saúde, ela tem que ser vista como o resultado de boas condições de alimentação, de boas condições de habitação. Para o sujeito ter saúde, ele tem que ser bem, ele tem que estar bem alimentado, ele tem que morar em boas condições de habitação, ele não pode morar com esgoto a céu aberto passando na porta da casa dele. Para a pessoa ter saúde, ela tem que ter uma boa educação, ela tem que ter renda, ela tem que ter um sistema ambiental adequado, não pode morar em meio à poluição. Não sei se vocês lembram do complexo industrial de Cubatão, né? Cubatão, nessa época, em 1970, haviam histórias terríveis sobre nascimento de crianças, né, com várias deformidades, por causa da poluição que existia devido ao tanto de indústrias que havia naquele complexo. Então alguém chegou e falou, olha gente, não tem como ter saúde sem cuidar também do meio ambiente, sem ter também preocupações ambientais, sem ter uma legislação ambiental que permita a gente fiscalizar essas indústrias. São indústrias jogando produtos químicos no ambiente, no céu, poluindo rios. Isso também faz parte da saúde, isso também adoece a população. Né? Então, outro ponto, né? A saúde também é resultante de boas condições de trabalho, ou seja, começou-se a pensar no conceito de medicina do trabalho, trazendo para a nossa área, né? A fisioterapia do trabalho foi muito importante, não só no aspecto ergonômico, não, o fisioterapeuta começou a trabalhar com ergonomia, adequação, adaptação de postos de trabalho, começou a trabalhar também o conceito de pausas e descansos de trabalhadores em linha de produção. Então, ter boas condições de trabalho também é uma prerrogativa para que o indivíduo tenha saúde. E da mesma forma o conceito de lazer, né? Algo que era visto como vagabundagem, começou a ser visto como, olha, o lazer também faz parte de saúde. É preciso que o indivíduo tenha um momento de lazer, tenha um momento em que ele descanse a mente, tenha um momento de recreação,
tem um momento com a sua família, isso também faz parte do conceito de saúde de uma forma ampla. E, obviamente, o acesso a serviços de saúde de qualidade, né? Saúde também é isso, mas muito mais do que isso. Bom, aí eu trouxe uma foto, vejam que foto impressionante, né? Essa é uma foto da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, ela estava sendo realizada num anexo de um estádio, lá em Brasília, e a conferência teve que ir para dentro do estádio, para as pessoas, uma vez que as pessoas foram autorizadas a participar dessa conferência. Então, essa foto eu acho muito bacana, né? Gente, são 15 para as 8. Eu iria entrar agora na parte de políticas públicas e a fisioterapia. Por hoje é só, tá? Senão eu vou ter que terminar o conteúdo pela metade. Dúvida até aqui? Foi fundamental, falamos um pouco, não falamos ainda da atuação do fisioterapeuta, mas vocês vão ver como que vai ser importante essa introdução que eu acabei de fazer, tá bom? Ô, professor, você vai disponibilizar aquela parte que não foi gravada? Eu vou fazer um videozinho só daquela parte, tá? Acho que eu Obrigada. vou ver esse até onde eu fui, e aí eu disponibilizo o outro pedaço, tá bom? Aí eu vou colocar 2 partes. Certo? E quando sai a nossa nota? Semana que vem, quinta-feira, eu acho que eu já libero lá no portal. Tá? No máximo quinta-feira. Talvez quarta, mas vai depender das essas reuniões que a gente está tendo. Mais dúvida, gente? Mas em relação à avaliação, à prova, né? Parabéns à turma. Gostei muito das provas. Gostei muito de